Esse banco aqui já ouviu muita coisa. Ele já viu dor, ele já viu lágrima, ele já viu silêncio e resistência. Mas hoje ele vai ver algo diferente. Ele vai ver o que acontece quando a arte encontrar alguém que o mundo tentou tornar invisível. O Banco da Vida é um programa da Transformar. E a cada quinzena você pode estar acompanhando que entra um episódio novo lá no YouTube. Aqui a gente senta para ouvir, com dignidade, sem rótulo, com respeito, dando espaço para escuta, porque aqui a gente acredita que o amor transforma. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, te inscreve lá no canal para poder estar acompanhando os próximos episódios. Hoje quem senta comigo é uma mulher, arte educadora, que escolheu estar pro lado de dentro da transformação. Ela trabalha aqui na Transformar todas as quintas-feiras com a população em situação de rua, usando a arte como uma linguagem para chegar lá onde as palavras ainda não chegam. Então hoje quem está aqui comigo sendo entrevistada é a Pamela, a nossa Pam. Então Pam, me conta, o que que te trouxe até aqui na Transformar? Quem é a Pamela? Quem é a Pam? Eu atuo com a Pop Rua, né? Eu sou isso, assim, então eu não consigo separar muito o trabalho que eu faço, né, do que eu sou, porque a minha matriz toda me fez estar onde eu estou hoje, né? Então, para eu chegar aqui, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho atrás, né, e lembrar o que me conectou com isso, assim. Então, desde criança, né, eu tenho tive uma certa sensibilidade quando especificamente eu escutei uma música do Racionais que se chama Nego Drama. Eu tinha uns 12 anos na época e eu chorei com essa música e eu nunca tinha chorado escutado uma música, né? Então eu pensei, por que eu tô sentindo algo com essa música? E eu comecei a colocar, primeiro eu ia pro quarto do meu irmão mais velho, e ele tinha esse disco, né? Ele tinha os álbuns de toda a discografia do Racionais e alguns outros álbuns de rap. E eu ia pro quarto dele, porque ele que tinha o tocador de CD, e eu ia escutar as músicas lá. Eu tinha algumas músicas minhas, mas eu escutava as músicas dele. Aquela coisa da irmã mais nova mexendo nas coisas do irmão mais velho, né? Sempre assim. Então, numa dessas, eu coloquei lá o disco Chora Agora, Ri Depois. E aí tocou Nego Drama. E aí eu escutei aquela música e comecei a chorar. Aí eu comecei a escutar de novo, comecei a dar pausa e escrever, porque tinha muitas palavras ali que eu não entendia o que dizia, né? E eu queria entender, então eu levei pra escola, pra minha professora, toda aquela música, deu umas 5 páginas. Eu vou serviço pra professora. E fui anotando todas as palavras que eu não entendia o que significava, mas que eu mais ou menos imaginava. E ela, muito didática que foi, me explicou, né, como quem explica pra uma criança, o que aquilo significava, e aquilo me comoveu mais ainda, né? Então eu passei a identificar essa mulher com a sua criança no colo, na rua, e comecei a identificar também essa criança, né? Quem é essa criança? Porque ele fala sobre essa criança crescer e o que ela vai ser na sociedade. E a minha mãe sempre foi muito aberta para conversar, o meu irmão também, sobre isso, então eu dissertei bastante sobre isso me tocou muito. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, o meu primeiro trabalho foi no Conselho Tutelar, eu tinha 16 anos, assim, e aí eu já tinha uma ideia quem eram aquelas pessoas que iam ali buscar ajuda, quem eram aquelas crianças que precisavam de ajuda, e então sempre foi o meu mote, assim, né, sempre eu busquei sentido e tá atuando numa área que fazia sentido pra mim, assim. E antes de chegar com a Pop Rua, eu já tinha tido contato com as crianças de abrigo, né, e depois com a Pop Rua, eu vi que muitas das crianças que estavam nesse abrigo completavam 18 anos e ficavam em situação de rua, né? Porque tem muitas mazelas dentro disso, tem muitas camadas, como se diz, e tem muitas resoluções, né? Eu, às vezes, pego um Uber, pego um aplicativo, e ele diz pra mim, dependendo do lugar que ele me larga, né? Ele diz, eu frequentei muito esse lugar, eu cresci num abrigo, hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho, né, segui minha vida, tenho minha profissão, assim como eu encontro pessoas que cresceram no abrigo e estão frequentando centros para população em situação de rua, não. Então esse caminho, assim, ele é muito conectado, sabe? Dessa criança que depois vira um adulto em situação de rua. Então não é que ele do nada
está ali, né? Então são muitos os caminhos que fazem ele estar ali. Então eu sempre me lembro, assim, o que me faz estar aqui hoje, né? Vou conectando, é que eu sempre lembro que eu sempre penso no que faz ele estar aqui, né? O que faz ele estar aqui? Toda uma bagagem, toda uma história que ele viveu desde criança, que se desenhou para ele estar aqui, né? Qual foi a rota que ele tomou? A rota que ele tomou. E aí, como eu tenho muita afinidade com isso, eu tenho verdadeiramente assim afinidade com isso, eu penso, eu preciso estar ali também, né? Que nem tem alguém que está lá operando alguém, abrindo alguém, fazendo algo que eu não conseguiria fazer. Eu penso, eu sou uma pessoa, tem muitas pessoas que trabalham com arte, né? Eu escolhi a arte automaticamente já conectando à educação social, né? Então eu já sabia que eu queria fazer arte para trabalhar com a educação social. Então esse foi o meu desenho. E eu sabia que precisaria alguém de arte trabalhando com educação social e dentro desses espaços, né? Vai afunilando. Sim. Da mesma maneira que eu não conseguiria estar em outro lugar. Então que bom que tem pessoas que estão nesses lugares e eu escolhi estar aqui. Que show! E me diz assim, o que tu sente quando tu tá dentro de uma oficina trabalhando com essa população de rua, assim? O que tu sente ali naquele momento? O que te atrai? O que te preenche ali naquele momento da oficina, que tu vincula a arte com a população que tu escolheu naquele momento? Acho que o que mais assim me pega é a bagagem que eles trazem mesmo, assim. É sempre toda oficina sempre vai ter alguém diferente, né? Então a gente sempre faz uma roda de apresentação, de falar de si mesmo, não a situação que está, mas quem é, o que traz, né? Porque a situação ela muda, mas quem tu é e quem tu vai somando os conhecimentos, as experiências, enfim, né? Então eles sempre se apresentam e muitos já trazem os seus conhecimentos, né? Então tudo que a gente faz, então tem uma técnica específica, mas o jeito que ela vai ser desenvolvida vai ser de acordo com o que ele já viveu, com o que ele já fez, com a experiência que ele teve, ou que ele trocou ali na hora. Eu nunca fiz nada com as mãos. Será que não fez? Né? Quando que tu fez? Sim. Eu não frequentei a escola. Mas eu já recortei alguma vez um papel e fiz alguma coisa assim. Então tu já fez. Então eu entro naquele caminho, né? Então o que eles trazem, a transformação que eles mesmos fazem com a arte, eles fazem a arte, não sou eu que faço a arte. Eu apresento uma técnica e a arte que eles agregam, a técnica, é o que me nutre, assim, toda a atividade, sabe? A potencialidade que eles têm de trazer o conhecimento deles das vivências, independente dos lugares que eles passam, ou dos momentos que eles estiveram com a família ou não, né? Muitos relatam que desenham com os filhos, né? Eu só desenho com meu filho, quando eu encontro ele, a gente desenha, né? Então, o que ele já traz pra mim o que o filho dele trouxe pra ele. Então, isso pra mim... Vão acumulando experiências, né? Esse é o motivador, assim. E muitos deles já tiveram acesso à arte em outros lugares que frequentam, né? Sim. Tem CAPS, tem no próprio POP, né? No Centro POP, lá eles têm atividades com artes e acaba que alguns já trazem algum conhecimento ou algum contato com a arte. Então, quando eles chegam aqui com a tua, eles conseguem te agregar além do que tu tá trazendo pra eles, Exato. Né? E como é que são as oficinas que tu traz aqui dentro da Transformar? O que tu contribui? O que tu trabalha com eles ali? Conta um pouquinho pra nós. Aqui a gente prioriza muito a realidade de cada um, né? Então eles estão na rua e eles estão lidando e visualizando, né, muitos materiais que têm potencial. Então não adianta eu chegar aqui e fazer uma proposta de pintura em tela com tinta óleo. Uma tinta que é cara, uma tinta que precisa de materiais super caros para trabalhar, que precisa de uma tela e que limitaria eles de fazer isso amanhã, quando não estiverem aqui, né? No intervalo, no espaço entre um outro. Então tem que ser dentro da realidade deles. Então aqui a gente tem a Transformar, que tem esse espaço já que é acolhedor de materiais, né, de resíduos, que não é lixo, né, que são potenciais, que a gente vê assim, isso também é uma coisa que nos conecta. Vemos essas matérias como potencial e elas estão na rua, circulando, assim como eles estão, né? Então assim como a gente vê o potencial neles, a gente sabe o que eles são, eles também veem o potencial naquele material. Então, isso aqui, tanto que eles nos trazem, olha só, prof, isso aqui não dá pra fazer tal coisa, dá pra fazer alguma coisa, dá. Vamos pensar junto, o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, a nossa ideia aqui das oficinas são usar os resíduos que estão circulando por aí, desviar o caminho do aterro para transformar em arte, né? Então, a gente usa metais, a gente usa muito a lata, usa as garrafas, usa
algumas peças de descarte mesmo, né? Então a gente ressignifica as tampinhas, aí a gente consegue fazer o trabalho ali de remoldar, de desmanchar e criar uma peça nova com aquele material, né, plástico que tá aí. Então a gente vai sempre olhar para o material que já está, a matéria-prima que já está circulando, para a gente ver uma potencialidade de arte plástica naquilo ali. Sim, e eles adoram, né? Eles adoram. Nós criamos no ano passado um painel da latonagem, que você trabalhou bastante com eles nas oficinas, né? E virou a lata que brilha na rua. Exato. É uma obra de arte criada pela PAN com a galera aí da quinta-feira. E a lata que brilha na rua não é só a lata que está circulando pela rua, né, PAN? É eles mesmos, né? Exato. Os artistas que se criaram aqui dentro das oficinas e hoje também brilham lá no nosso painel, que nem a lata que tá rolando aí pela rua e hoje virou uma peça, uma obra de arte, que é o nosso painel aqui, né, na frente da Transformar. Se tu quiser acompanhar e dar uma olhadinha, fica sempre lá na entrada da Transformar, tu pode estar olhando o trabalho do pessoal aí de quinta-feira. E aí, conta pra nós, o que que tu fazia, o que que tu faz nesses outros espaços, que nem o Centro Pop? O que que tu trabalha lá com eles? É sempre a premissa essa, assim. Claro, tem vários tipos de projetos, né? São projetos que são a partir de edital, projetos que são emendas parlamentares, projetos que têm uma verba X, né? Então, vai ser sempre trabalhado dentro dos recursos possíveis e do que faz sentido, assim. Mas eu tenho, para mim, assim, a minha linha de trabalho é muito com resíduos, né? Com recursos que já estão, com matérias-primas que já existem, assim. Então, como eu já trouxe o exemplo antes, eu não vou trazer algo que é totalmente diferente da realidade e do que é acessível para eles, né? Então, eu sempre vou buscar materiais que são acessíveis. Então, nesses outros espaços, a ideia é a mesma, assim. Claro, tem lugares que vai ser focado mais em pintura mesmo, né? Então, olha, a gente tem espaços, por exemplo, é uma rede, né? É um lugar que tem vários lugares. Então, a gente vai fazer um circuito de colorir, de fazer um muralismo nesses espaços, um trabalho de grafite, né? Então, da mesma maneira, apresento materiais que são acessíveis, né? Eu gosto muito de trabalhar com a elaboração da tinta, então, porque às vezes eles pensam, como é que eu vou pintar? E aí eu vou me limitar a cores, né? Eu não tenho condição de ter todas as cores, não. Então, eu sempre ensino em todas as oficinas a a produzir todas as cores a partir das cores primárias, né? Então, eles têm essa autonomia de, se eles quiserem amanhã pintar, fazer um trabalho comercial, né? Fazer algum letreiro, alguma coisa, eles podem, porque eles têm Já tem esse conhecimento? Eles têm esse conhecimento, exatamente. Então, nesses outros espaços, eu circulo fazendo algo semelhante, né? Nunca igual, mas é sempre semelhante, assim, buscando os recursos que a gente já tem, né? Porque tem disponível ali, Exato. Né? Porque nem sempre tem estrutura e tem material, daí tem que trabalhar com o que tem. E eles conseguem sempre desenvolver, né? Sim, com a Pop Rua, né, tu disse. Isso, com a Pop Rua. Isso. E me conta, assim, dentro das tuas experiências, dos lugares que tu já trabalhou, até mesmo aqui na Transformar, tem alguma história, assim, que te marcou? Ficou pra ti, assim, guardado dentro do teu coração e que sempre, quando possível, tu relata ele pra reviver isso e trazer essa visão pra pessoa, pra outras pessoas que estejam ali contigo? Eu tenho algumas histórias, né, porque são muitos anos, assim. Eu comecei ainda antes da pandemia, em 2018. Então, uma história que a gente tem em comum é que vivemos a pandemia juntos, né? Então, ali, quando chegou a pandemia em 2020, eu tinha 1 ano de convívio com eles, com um grupo que aproximação, é que nem a gente tá aqui, né? Talvez se a gente estivesse num lugar sem uma câmera, num papo descontraído que não teve hora marcada para iniciar, a gente ia conversar de uma maneira diferente. Sim. Eles são a mesma maneira, né? Se ele senta muitas vezes para falar com uma psicóloga, com uma assistente social, assim, vamos conversar agora sobre isso, às vezes ele vai travar. Mas num ambiente de troca, as coisas acontecem, né? Ele vai criando vínculo e as coisas vão saindo. Às vezes ele mesmo não sabe que precisava ou que gostaria de falar sobre aquilo, mas se sentiu confortável em falar. Sente seguro, né? Exato. Então, na pandemia, a gente levou 1 ano criando esse vínculo e a pandemia criou, literalmente, uma barreira física que nos impedia de estar próximo. Então, isso me marcou muito, né, de estarmos juntos naquele momento e eu estar num dos poucos espaços que, no caso, era em Porto Alegre, que eu atuava somente naquele momento, e era um dos poucos espaços que ainda estava aberto para eles, né? Sim. Então, era o espaço que eles tinham todos os recursos possíveis, era ali, e ainda a importância de manter a arte de alguma maneira, né? Porque era tanto não na rua, era doença, eram os amigos, os companheiros falecendo, né? E era uma preocupação mútua, então era muito importante naquele momento.
jamais de uma forma tóxica ou forçada, mas a gente entendia que era importante aquele momento, aquele ócio que se tinha entre uma refeição e outra, entre a higiene, ter um momento de arte, né? Então, me marcou muito eu trabalhar com eles, ambos, totalmente mascarados e protegidos e sem poder se tocar, porque a gente sempre foi muito de estar próximo, de alcançar o material, então de rever a maneira da gente trabalhar naquele momento foi muito marcante para mim. E quando eles aparecem com as suas conquistas, assim, pessoal, sabe? E compartilham comigo, desde envolvido, né, com o tema ali da atividade. O avião me destirou um pouco do prumo. Mas desde algo que envolve o nosso contato mesmo, tipo, prof, fui lá e fiz a carteira do artesão, né? Tirei a minha carteira, vou poder expor em umas feiras que eu queria, ou uma conquista como me matriculei na escola, me formei, concluí, né? Desde essas conquistas pessoais até as conquistas diárias deles, assim, porque a gente entende, trabalhando com a Pop Rua, a cronologia é outra, né? A gente aprende o tempo. O nosso tempo é diferente. A gente faz as coisas por um tempo para ter algo aqui, e aí mais um tempo para ter algo aqui, e eles é muito rápido que as coisas acontecem, né? Tanto para algo bom quanto para algo menos bom, né? Então, aquele momento que ele tá ali compartilhando algo comigo, vai ser sempre muito importante, assim, para mim. Ali já vieram muitos relatos, assim, que me pegaram muito, né? E depois de eu ver o momento que ele se desorganiza, e depois quando ele volta, quando ele retoma, todo aquele esforço ali, é uma coisa que tem em cada um, assim, que sempre me pega muito, assim, essas histórias. São as pequenas conquistas, né? As conquistas. Porque para esse público, as pequenas conquistas são muitas, né? São muito grandes e são muito valiosas, porque é difícil chegar naquela pequena conquista, né? E quando a gente consegue ter acesso, que o que tu faz ali é fortalecimento de vínculo. Exato. É fortalecer um vínculo deles contigo, entre os colegas, entre a comunidade deles ali, né? E isso é grande demais. E a autoestima, né? Autoestima. Imagina, a gente, nosso meio, a gente já escuta sobre as questões de autoestima, sobre as questões relacionadas à saúde mental, depressão e ansiedade. A gente tem muito disso na rua, né? A gente tem, e muitas vezes eles não são diagnosticados. E aí eles estão lidando de uma maneira muito difícil com algo e não entende por quê, né? Não sabe o porquê que aquilo está acontecendo e aí a gente sabe que tem várias nuances, né? Várias coisas que podem explicar aquilo e como é importante ter o suporte mesmo, ter uma rede de assistência que dê o suporte para a saúde mental, que dê o alimento, que dê a higiene, que garanta a cultura e a arte, né? É um conjunto, né? Exato. Um conjunto de coisas. A gente tem que manter a autoestima deles, né? Isso, para tudo. E me conta, tem alguma situação que já aconteceu e que tu já tenha visto e diga assim, olha, a arte muda, a arte transforma. O que é que tu já viveu? Qual história que tu já vivenciou? Se existe alguma que tu já tenha visto assim, que foi a arte que trouxe para ela a visão ou a oportunidade da transformação? Há muitas. Nossa, isso aí daria um episódio inteiro só contando a história de quanto a arte transforma, assim. A arte transforma. Desde da autoestima, né, da confiança dele estar ali, dele conversar, dele abrir e conversar com o colega, de eu reconhecer. Porque imagina, quantas vezes ele escutou, parabéns, nossa, que bonito que tu fez, que legal, tu sabia que tu sabia fazer isso, né? Isso tudo acontece de uma forma natural, né? Sim. O elogio ou a crítica construtiva de verdade, não. Isso aqui dá pra fazer diferente, dá pra fazer melhor. Outro dia tu fez, tu sabe fazer. Então, eu mostrar que eu tô observando ele, né? Sim. E deixo ele confiante muitas vezes pra pedir uma oportunidade em algum lugar de trabalho, né? Pra se relacionar afetivamente, né? Essa confiança é uma coisa que a gente vê que transforma e que acontece, né? E também produzir algo e fazer aquilo a sua geração de renda, fazer aquilo e dar presente a alguém. Fazer transformar em dinheiro, né? Transformar em dinheiro e transformar em dinheiro transforma também a sua realidade. Assim, uma vez eu escutei algo que me marcou muito, que é
e que eles me ensinaram, eles me fizeram ter essa percepção, assim, que uma casa, ela só é uma casa se tu não tem a concepção de lar, se tu não tem a concepção do que é um lar, do que é uma morada, é só uma casa. Então, para ele, muitas vezes não faz sentido ele trabalhar o mês todo para ter só o valor para pagar uma casa para ele ficar, enquanto ele não vê aquilo como lar, né? Então, quando alguém participa de uma atividade e diz que está construindo, está fazendo a sua morada, que está montando a sua casa, que elabora algo para colocar lá, ela está transformando aquilo em morada, eu sei o como aquilo é importante, né? Eu sei como foi difícil ela conseguir ver essa casa com a percepção de lar, né? Então a gente sabe que o nosso lar são as nossas coisas dentro da casa, é uma bagunça, é uma coisa no chão, é a casa, é o movimento da casa, né? É alguém que habita ali. Sim. Então, se tu não tem essa percepção, é difícil de fazer sentido tu estar também dentro de uma casa, né? É só um monte de tijolo empilhado com telha. Exato, né? Então, a gente escuta muito do senso comum, né? Ah, mas aí tu ganhou uma casa popular, por que tu não mora lá? Por que tu perdeu? Por que... Então, nada é assim, né? Nada é só como parece, né? Tem muitas nuances dentro disso que... Por isso que nunca cabe o julgamento, assim. A gente tem que entender e ter... Eu acho que esse canal é muito legal, assim, que a gente tá escutando deles mesmos, a gente tá escutando vários relatos, né? E que faz a gente compreender e exercitar de fato a empatia, que é se colocar no lugar do outro e ver, não, mas se eu estivesse nessa situação, né? Não assim, eu mais ou menos entendo como é. Não, coloca de fato no lugar pra tu ver como é que seriam tuas escolhas, as tuas opções, né? Genuinamente, escuta essa né? pessoa, né? Escuta as histórias, as vivências, né? Então, quando eles me contam que estão morando e que conseguiram ver essa casa como um lar, é uma coisa que me marca muito sempre, assim. Já me marcou muito pelas vezes que eu vi e me motiva porque eu sei que ainda vou ouvir muito, né? Sim. Bom, uma pergunta que eu quero te fazer é se tem resistência por parte das pessoas que frequentam a oficina, né? As pessoas em situação de rua, que eles chegam assim fechados, amarrados, que eles têm que ter segurança para poder se abrir, assim, para poder participar, não querem participar. Tem muita resistência, sim, porque pelo julgamento, né? Então, se ele tá ali e ele tem que fazer algo, muitos não percebem de primeiro momento que tu tá ali para aprender algo novo, mas tu tá ali para fazer algo e ser julgado que tu não sabe fazer bem. Sim. Né? Então, isso é a primeira coisa que tem que desmistificar ali, né? Então, olha, a gente tá aqui, tem uma técnica que a gente vai aprender nova, é novidade para todo mundo, né? Cada um tem alguma vivência ou outra que vai acrescentar, mas é novidade para todo mundo. Então, não vai ser um espaço que vocês vão ser julgados, não vai ser um espaço que vai ser avaliado, não vale nota, né? É pra gente brincar. Pra gente curtir, a gente vai aprender algo novo, a gente vai conversar, a gente vai ouvir uma música, a gente vai acessar algumas memórias, vai ver o que a gente consegue agregar naquilo ali e a gente tá aqui pra curtir esse momento. Então eu sempre tenho que dar uma desmistificada no que é aquilo ali. Não é um ensino cartesiano também, não é uma sala de aula, né? Não é... porque também tem isso, às vezes, não consegui ficar na escola porque é chato, ou porque eu não consegui, ou porque era difícil pra mim, ou porque eu não tinha atenção que eu talvez eu precisasse, né? Então, sempre tem que dar uma explicada ali, quando eu vejo que tem alguém mais fechado assim, e são muitos, né? É que ali é um espaço pra gente curtir aquele momento presente. O que cada um vai fazer com aquilo ali depois é a escolha sua, né? Cada um... Eu tenho várias opções que eu posso dar, e vários suportes que eu também sempre me disponibilizo, mas é a escolha de cada um que vai fazer com aquilo. Então, vamos curtir esse momento agora. Então, aí eu dou uma desmontada, mas chega fechado com esse medo da avaliação mesmo, assim, do julgamento, né? Isso tem bastante. E tu coloca uma musiquinha, eles já ficam ali, curtem. É tudo estratégico. É tudo estratégico. Eles cantam a letra completinha. Exato. Sabem de tudo, sabem quem tá cantando. Aquilo ali ajuda pra soltar, né? Eles criam essa conexão com o trabalho, contigo, com a arte, com o que tá falando ali naquela letra, e isso já ajuda a soltar. Exatamente. E é democrático, né? Cada um escolhe uma música, e aí a gente, essa aí eu não conhecia, ou essa aí, nossa, eu gosto muito, eu escutava assim, sabe? E desmembra, assim, um momento muito legal ali. O que tu sonha para esse trabalho, assim? O que tu gostaria que existisse que ainda não existe, para mostrar a arte como influência na transformação das pessoas?
Eu acho que teria que ter mais incentivo fiscal mesmo com isso, sim. De ver a cultura, não só em centros culturais que já tem um nome, que já estão implementados, né? Mas eu acho que tem que olhar para dentro das comunidades, assim. Tem que ter mais espaço. Aqui é um espaço que a gente sabe que a gente motiva e nutre e alimenta de informação essas pessoas, e elas são multiplicadoras aqui no entorno. A gente sabe como isso aqui é uma pedrinha na água, né? Mas eu acho que falta incentivo para que esses espaços, interesse para que como é que esse espaço está atuando? O que esse espaço está precisando? Como é que isso funciona, né? O meu sonho é que tenha um olhar real, assim, institucional para isso, para esses espaços, e que um sonho talvez mais utópico, assim, é que as pessoas tenham menos preconceito e julguem menos as pessoas, assim. O próprio Racionais fala que até no lixão nasce flor, né? Então a gente tem que, de verdade, assim, olhar para as pessoas além da casca, assim, e escutar mais, sabe? Escutar mais do que falar, assim. Tem muitas pessoas que têm muita coisa interessante para falar, para agregar, e que muitas vezes a gente se limita àquela casca que ela apresenta e a gente não escuta, né? Uma pessoa, às vezes a pessoa tá em volta da padaria ali pedindo alguma coisa, mas às vezes, cara, o que tu me traz, sabe? E às vezes vai ter, acho que isso não precisa ser só uma conversa de bar, né? Não precisa ser. Eu sei, quando eu saio, vou jantar fora, vou num lugar à noite, sempre tem alguém, e já tive muitas conversas com essas pessoas assim, mas eu acho que essa abertura tem que ter em outros espaços também, sabe? Então o meu sonho, mais utópico talvez, seria que essas pessoas de fato sofram menos preconceito, assim, e tenham mais acessos. E o que tu diria para as pessoas que ainda não têm acesso, assim, a esse poder da arte? O que tu diria para essas pessoas, assim, para que elas consigam ter essa visão do poder da arte na transformação? Permita-se, né? Quando tiver uma oportunidade, assim, tendo em vista que não são todos os lugares, todos os espaços que dão essa abertura, se permita experimentar, né? Então, da mesma maneira que a gente quer que as pessoas se dispam de julgamento para te acolher, a gente também espera, a gente que movimenta, que está com a arte, movimentando a arte, querendo fazer com que ela se expanda, é que quem está tendo essa oportunidade de ter contato com ela também se dispa, também discute, também veja o que tem ali, né, o que está sendo apresentado, agregue, não tenha medo de falar, fale o que pensa, fale o que já viu, fale o que não acha bonito, pergunte por que aquilo lá faz sentido, por que aquilo custa dinheiro, né? Pergunte, aproveite as oportunidades, né? Não se feche para uma oportunidade de fazer um trabalho manual, né? Não é elitista, também não é só de mulher o trabalho artesanal, né? Então, assim, abra, experimente, aproveite o momento, e depois o que vai ser feito com aquilo é outra coisa, mas sempre que tiver a oportunidade de estar em contato com a arte, esteja. Isso aí, a arte é ferramenta de transformação. A arte transforma mesmo. Pã, me conta assim, o que é que te faz continuar? A gente sabe que acontecem coisas dentro das nossas oficinas, dos lugares de coletivo que a gente trabalha com esse público, que às vezes faz com que a gente tenha aquela balançada na base, aquela insegurança de continuar. O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui realmente faz sentido, mas por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que te motiva dentro de ti, assim, para trazer essa vontade de continuar? Eu acho que tudo que a gente já falou antes, né? Como esses casos que acontecem, abalam o nosso dia, abalam o nosso momento ali, só que eu tô estruturada a ponto de não me abalar, a ponto de desistir, né? Porque eu sei que faz parte, é um cálculo de probabilidade, né? Então, se tu tá muito no trânsito, em algum momento, se tu tá muito exposto ao trânsito, em algum momento vai ter um acidente de trânsito, pode né? acontecer. Mais ou menos por aí, assim. Então, a gente tá lidando com umas pessoas que é super adversa, né? Que tem várias questões, que tem... Nossa, não tem nem como eu descrever. Mas como são tantos os casos positivos, e já vi tantas
tantas pessoas que chegaram com esse perfil mesmo violento, tanto na fala quanto na maneira de se colocar, né? Até pela maneira que tem que se colocar na rua muitas vezes, né? Para se proteger, tem que se crescer, né? Inclusive no corpo, né? Então a gente percebe a postura. E aí eu já tenho experiência suficiente para ler o porquê daquela pessoa ser assim. Então vai desse contato de, olha só, aqui é um ambiente seguro, é um ambiente pra gente ter um momento legal, tanto eu quanto tu, né? Então a gente tá aqui, como é que a gente faz com que esse momento seja melhor, né? Então tem duas coisas. Eu lembro que as partes boas são a imensa maioria do que as tribulações. Sim. E porque eu já vi muitos desses que tumultuam se transformarem também. Sim. Né? Eu já vi muitos. Assim, já vi muitos que tiveram as portas fechadas em lugares, em outros lugares não. E aí tu vai ver que depende de como se lida com essa pessoa, né? Então é isso, assim, é porque a maioria a grande parte é boa, assim. Sim, o mais que te ressalta é o positivo. O positivo. Aí eu sou bem otimista, bem romântica e poética mesmo, porque o bem é a maioria, assim, mesmo em situações tão complicadas, né? E a gente lida de vez em quando, mas não é o suficiente para abalar muito a minha estrutura, porque eu sei que é muito pouco, e tendo em vista, né, o tanto que se ganha dentro disso, assim. E o que esse público em situação de rua, tu trabalhando com eles, tu já aprendeu com eles que tu não aprendeu em formação nenhuma? Nossa! É o saber empírico, né? Então, eu aprendo muito com eles, assim. Isso que eu trouxe da concepção de lar é uma coisa que me pega muito, que eles me trouxeram, que eu jamais chegaria né? Eu jamais chegaria nessa conclusão, assim, se não fosse eles me trazerem, né? Então, o que eu aprendo com eles... Nossa, eu aprendo isso, assim, do tempo da rua, né? O tempo da rua é outro. Então, o meu tempo tem uma cronologia, o tempo da rua é totalmente diferente, e isso me coloca no ritmo às vezes também. E aí na minha vida também eu penso, né, mas é de hoje para amanhã, se eu posso resolver de hoje para amanhã, por que eu vou esperar 1, 2, 3, 4 semanas, né? Então o tempo da rua me agregou muito, assim, deles, as suas vivências, né, a sutileza que eles olham algumas coisas que passam desapercebidas para quem tá correndo, né? Então os relatos que eles me trazem, assim, do cotidiano me agrega muito. E a própria maneira de fazer arte, né? Da criatividade natural que eles têm de ver potencial nas coisas. Isso é uma coisa que a faculdade não dá, né? Então, isso é uma coisa que é incrível, assim. A maneira que eles trazem, o quanto de possibilidade eles dão para algo, é uma coisa que é sensacional, assim. A faculdade não ensina. Show de bola. Pam, muito obrigada por estar participando com a gente desse episódio. Foi muito bom conversar contigo, poder trazer tuas vivências das oficinas, ouvir um pouquinho sobre como que é conduzida essas oficinas aqui na quinta-feira com a população em situação de rua, e também por conhecer mais a Pam, né? A Pam, verdadeira Pam, que usa a arte para movimentar tudo na vida dela, tanto no pessoal quanto no trabalho. E eu fico muito feliz de te ter aqui hoje, de estar te ouvindo. Legal. Obrigada. Obrigada, Pam. Gente. Acompanhem esses episódios, que vai vir muita coisa legal, podem ter certeza. Se abram, assistam, comentem, perguntem se tiver dúvida, não tenham medo de perguntar se tiver alguma dúvida, que eu tenho certeza que genuinamente as coisas serão esclarecidas ali e respondidas. E esse banco foi feito para isso, para escutar, e você aí do outro lado para ouvir. Muito obrigada! Histórias como essa só chegam até aqui porque existem pessoas que querem apoiar, que conhecem o trabalho da Transformar e acreditam em dignidade, apoio e escuta como ferramenta de transformação. Aqui na Transformar a gente acredita que cada pessoa tem algo para oferecer, e foi nessa proposta que a gente criou a Ciclo. A Ciclo é uma marca que foi dada a produtos e artigos criados por pessoas que fazem parte das nossas oficinas. A Ciclo cria acessórios, brincos, correntes, decoração, e tudo isso está disponível lá nos nossos brechós, todas as terças-feiras e sextas, das 9 ao meio-dia e das 13 às 18. Se essa conversa
conversa fez sentido para você, vai lá, compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente escuta, mais a transformação acontece. E você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença, pela sua escuta. E o Banco da Vida está aqui para tornar aqueles que são invisíveis visíveis. E não esqueça, o amor transforma. Segue a Transformar RS lá no Instagram, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha os vídeos e vai acompanhando os próximos episódios.